Bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Estamos em um tempo bastante especial. Todo mundo em casa, mas podemos aproveitar bem estudando um assunto que é pertinente para o tempo que estamos vivendo. Vamos estudar as promessas para o tempo do fim. Bem, o primeiro tema que nós vamos estudar nesta série de promessas para o tempo do fim será sobre epidemias e o abalo sobre as potestades da terra. E as promessas para esse tempo. O segundo tema será sobre pão e água, que será uma realidade em um futuro próximo. O profeta Joel diz que secarão os rios, não haverá mais alimento e assim por diante. E também tem promessas para esse tempo. O terceiro tema é sobre o abalo das potestades do céu. E esse tema está relacionado com a segunda vinda do Senhor Jesus. E o quarto tema é sobre fogo, destruição pelo fogo, que é já a consumação de todas as coisas para dar início a uma nova vida sem pecado. Agora, é interessante o texto que está em Eventos Finais, página 67. Diz: chegará o tempo em que muitos serão privados da palavra escrita. Se, porém, essa palavra é gravada na memória, ninguém poderá tirá-la de nós. E em seguida acrescenta: estudai a palavra de Deus, entesourai na memória suas preciosas promessas, para que, quando formos desprovidos de nossas Bíblias, ainda estejamos de posse da palavra de Deus. Então, a mensagem central desse texto, que está em Eventos Finais, página 67, é entesourar na memória suas preciosas promessas. Por quê? Em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação do pecado, de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer, todo mundo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A justiça de Deus é a verdade. Sabe, é muito importante compreender isto, que o justo viverá da fé. E em Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 39, nos diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos aqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O justo viverá da fé. Agora, por que é importante compreender esse aspecto, que o justo viverá da fé, e que devemos entesourar na memória as preciosas promessas da palavra de Deus? A dificuldade do ser humano é compreender a palavra de Deus. No tempo dos discípulos, no primeiro século, eles não compreendiam bem as palavras do Senhor Jesus Cristo. Podemos ver em Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 33. Diz o Senhor: e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, Cristo, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Mas antes disso, ele tinha dito que importava ou era necessário que o Filho do Homem padecesse muito.
E Pedro não conseguia entender por que o Senhor estava falando isso. Em Mateus 17, versículo 23, diz o Senhor: e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Por quê? Porque não entendiam o plano de Deus. Em Mateus 20, versículos 17 a 21, e subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte aos seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Só que o reino que ela imaginava era o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, que era a esperança do Israel do primeiro século. Então, interessante, o Senhor está falando coisas tão importantes e solenes a respeito do plano da redenção do ser humano, a restauração do ser humano, e ela estava pensando qual seria a posição que ocupariam seus filhos no novo reino. Quer dizer, primeiro, não estava prestando atenção. Segundo, não estava entendendo nada do que o Senhor estava falando. Mas a palavra de Deus explica por que era necessário que Cristo fosse morto na cruz. Em João, capítulo 12, versículos 32 e 33, dá a primeira razão do porquê era necessário. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Porque era necessário morrer na cruz para atrair todo mundo a ele, para o mundo ser salvo do pecado. Em João capítulo 3, versículo 14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não era apenas atraí-lo para Cristo, mas para que fosse salvo por Cristo, para a remissão dos pecados. ¿Saben? Isso é interessante, o que está escrito em Mateus 26, 28, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bom, aí que é importante conhecer os livros escritos por Ellen White, que foram inspirados por Deus justamente para nos auxiliar a entender as Escrituras. Porque tem certos termos usados nas Sagradas Escrituras que para a maioria significa tudo perdão. Mas aqui não significa apenas perdão. Veja o que está escrito no Grande Conflito, página 417. A purificação, tanto no serviço típico como no real, deveria executar-se com sangue. No primeiro, com sangue de animais. No último, com o sangue de Cristo. Paulo declara como razão por que esta purificação deve ser efetuada com sangue. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão, diz ele. E observe o que diz a continuação. Remissão, o ato de lançar fora o pecado, é a obra efetuar-se. Então, por que era necessário ser crucificado? Para que o ser humano tivesse a oportunidade de abandonar o pecado. Não tem nada que leve a pessoa a se submeter à palavra de Deus. E por que é necessário lançar fora o pecado? Ou abandonar o pecado? Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo veio salvar o ser humano da morte. Mas para salvá-lo da morte, tem que salvá-lo do pecado. Para isso, ele tem que abandonar o pecado, que é a transgressão da lei de Deus. Sabe? Agora, o que pode constranger o ser humano a se submeter à palavra de Deus e dessa maneira está abandonando o pecado? Somente o sacrifício do Criador em favor do homem, para ele poder discernir o amor de Deus. E é isso que leva a pessoa a se submeter à palavra do Senhor.
e assim se abandona o pecado. Agora, aqui vem um segundo ponto importante. Esse era o problema dos discípulos no primeiro século. Mas para nós que estamos vivendo no século XXI, por que é necessário que haja guerras, fome, pestes e terremotos? Mateus 24, versículos 6 a 8 diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Quer dizer, importa que tudo isso aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Isso está na versão revista e corrigida. Na revista atualizada não aparece a palavra pestes. Mas nós vamos ver logo a seguir o texto que está em Lucas, e aí sim fala pestilências. Mas a palavra explica por que é necessário que isso aconteça. Para preparar o mundo para dar a última mensagem de advertência. Cristo está voltando. Agora, aí está a importância de ler os escritos de Ellen White. Em Primeiros Escritos, página 41, está escrito: as potestades da terra são as que governam sobre a terra. Um pouco adiante diz: vi que as potestades da terra estão sendo abaladas agora e que os acontecimentos ocorrem em ordem. Veja a ordem: guerras e rumores de guerra, espada, fome e pestilência. Devem primeiramente abalar as potestades da terra, e então a voz de Deus abalará o sol, a lua e as estrelas, e consequentemente também a terra. Primeiro é necessário abalar as potestades da terra, desestruturar a sociedade humana, preparando o terreno para a pregação, a última pregação do Evangelho, para que as pessoas compreendam que terão que decidir entre a vida e a morte. Porque o pecado não pode continuar. Deus deu um tempo para todos serem salvos, todos que quiserem. Mas para isso a pessoa tem que se submeter à palavra do Senhor. Agora, primeiro, como fazer com que povos, países secularizados como os da Europa, países asiáticos que têm suas filosofias de vida completamente diferentes aos valores cristãos, como fazer essas pessoas pararem para ouvir e entender o Evangelho? Somente abalando as potestades da terra. E aí que as guerras, rumores de guerras, espada, fome e pestilência têm sua função. Só que tudo isso é para abalar o mundo, mas não a igreja de Deus na terra. E aí estão as promessas, não somente para a igreja de Deus, para todos quantos cumprirem as condições que nós vamos estudar agora. Agora, isso com respeito ao mundo, mas a igreja precisa despertar do sono, sabe? Por isso que em Romanos capítulo 13, versículo 11 diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E em Efésios capítulo 5, versículos 14 a 18, por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O vinho são todas doutrinas adulteradas que têm contaminado esse mundo. Ideias que são estranhas à Bíblia. São formas que a pessoa foi interpretando a Bíblia, adaptando a sua maneira de entender as coisas. Enchei-vos do Espírito, o Espírito Santo. E então virou o fim. Agora a igreja desperta, preparada,
e o terreno para a pregação da última mensagem também preparado. Por isso que em Mateus 24:14 está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Todos ouvirão o evangelho, todos receberão a mensagem de maneira clara, qual o caminho a ser seguido para ser salvo. Que é bem simples. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A pessoa tem que decidir abandonar o pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 1 a 3, diz: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. As dores de parto começam leves no início, aumentam em intensidade e frequência até o nascimento da criança. Todos esses desastres naturais, enfim, têm um propósito: despertar o mundo. Porque no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 9 a 11, referindo-se aos eventos finais, diz: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, as pestilências fariam parte dos eventos que despertariam o mundo para a iminência da vinda do Senhor Jesus Cristo. E em Mateus 24, versículos 6 a 8, temos um texto semelhante, onde diz: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, pestilências, e terremotos em vários lugares. Mas é interessante que diz: mas estas coisas são o princípio de dores. Aqui se refere às dores de parto que o apóstolo Paulo fala, que serão como as dores de parto. Como são as dores de parto? Começam primeiro levemente, vai aumentando em intensidade e em frequência até o nascimento da criança. Agora, estes eventos que menciona tanto Lucas como Mateus, eles vão ir aumentando em intensidade e frequência até a vinda do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós podemos ver que esse ano a frequência aumentou bastante. A Austrália pegou fogo, terremoto em Porto Rico, e a explosão do coronavírus que alcançou praticamente o mundo inteiro. E interessante que esse coronavírus, ele se concentrou na chamada janela 1040, que é o norte da África, Ásia, toda essa região, onde habita mais ou menos 2/3 da população mundial, que ainda não foram alcançadas com o Evangelho. E a outra região, Europa, países secularizados, que o Evangelho não avança. E a Itália, que é onde o paganismo prevalece. Então, certamente, independentemente das causas que geraram todo este problema do coronavírus, Deus está guiando todas as coisas com um propósito. O mundo precisa ser alertado e preparado o terreno para receber a mensagem. E a igreja tem que despertar para a missão que lhe cabe nesse final dos tempos. Pregar a última mensagem de Deus. Então, por isso que diz que devemos entesourar na memória as preciosas promessas de Deus. E o justo viverá da fé. Porque são situações que vão colocar o ser humano em uma dependência muito grande do Senhor Jesus Cristo. Agora, no caso específico das pestilências, o Salmo 91 tem a grande promessa. No versículos 1 e 2 diz: vejam que impressionante o texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Percebem? Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Interessante que nesse texto aparecem pestilência, peste e praga. Sabe? Que é o que nós estamos vivendo hoje em dia. E a promessa é ampla, só que aqui tem um grande detalhe. Toda promessa tem condições para o seu cumprimento. E todas as promessas são dadas sob condição de obediência à palavra de Deus. Sabe? Então é interessante conhecer a promessa e a condição, ou as condições. Porque aí entra a questão da presunção e da fé. A fé é aquele que descansa no Senhor e clama pelo cumprimento da promessa, mas havendo cumprido as condições para que o Senhor cumpra a promessa. Porque as duas estão juntas. Agora, a presunção é quando a pessoa reclama as promessas de Deus, mas não cumpre as condições. Sabe? E muitas vezes a pessoa clama a Deus porque ele tem uma fé implícita no poder de Deus, clama pelo livramento, às vezes sem até conhecer as promessas, mas Deus age conosco de maneira inteligente. Ele nos dá as promessas e as condições para serem atendidas. E quais são as condições? Veja o que diz Salmo 91, verso 4, que tem a condição. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. A palavra de Deus é a nossa proteção. Escudo era o escudo que o soldado, durante a luta, protegia o corpo para não ser ferido. E no outro braço, que empunhava a espada, ele tinha um escudo pequeno que o protegia, chamado broquel, na outras versões bíblicas, pavês. Um escudo pequeno. Quer dizer, tanto o escudo como o pavês ou broquel seriam a proteção. E aqui diz o texto, a verdade será teu escudo e broquel. Correto? A verdade, quando obedecida, é o que fala Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 3. E depois versículo 15 a 16. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Agora, por que a obediência é tão importante nesta questão do cumprimento da promessa? É apenas para que o homem seja obediente a Deus? Não. Acontece que o ser humano, desde que entrou o pecado, nasce com herança que se manifesta em inveja, ciúmes, cobiça, orgulho, egoísmo, ira, etc. E isso aliena de Deus, o separa de Deus e o inabilita para poder receber o que Deus sempre quis dar ao ser humano, vida eterna. Para poder conceder-lhe a vida eterna, porque Deus fez o ser humano para viver eternamente. Quando entrou o pecado, entrou a morte. Agora, como habilitá-lo? Tem que
implantar uma outra natureza na mente, que é por meio da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, para ser recebida e incorporada à vida do ser humano, tem que ser pela obediência. Então, todo o propósito de Deus não é nos livrar do coronavírus, nos livrar disso, daquilo, etc. O propósito, sabe, principal é restaurar nossa mente, para conceder-nos a vida eterna. Para isso veio o Senhor Jesus Cristo, para trazer-nos a verdade, trazer-nos a esperança e a vida. Então, o homem negligencia muitas vezes a obediência à palavra de Deus, sabe? Ou simplesmente nem considera a palavra de Deus. Mas em situações de dificuldade como esta, o ser humano se volta para Deus. Mas Deus lhe diz, obedeça. Obedeça para que se cumpram as promessas. E na obediência o Senhor está cumprindo o seu propósito de restaurar a mente. Percebe? Por isso que a obediência é tão importante. Em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e 20 diz: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais. Você percebe? O ser humano nasce condenado à morte. Agora, o Senhor, quando o alcança com o Evangelho, lhe oferece a vida sob a condição de obediência à palavra. Caso contrário, se rejeitar, continua, sabe, o curso natural do destino do ser humano, morte eterna. Mas Deus não se compraz com a morte do ser humano, quer salvá-lo. Por isso que Cristo veio, por isso que foi crucificado, para que o ser humano compreenda que Deus o ama e quer salvá-lo. Sabe, salvá-lo do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Agora veja o que está em Deuteronômio capítulo 32, versículo 46, 47. Diz-lhes, aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra. A palavra de Deus é vida, então a palavra de Deus tem que entrar na mente. Como entrar? Tem que ser obedecida. Como obedecer? Tem que ser entendida. E aí que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Então, as dificuldades, coronavírus, etc., são recursos, afinal são bênçãos. Porque por meio dessas dificuldades, aflições que o ser humano passa, pode-se voltar e receber a palavra de Deus. Em Deuteronômio 7, versículo 11 e 15, diz, guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida. Ele te amará e te abençoará. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade das doenças malignas dos egípcios. Os egípcios são um símbolo da desobediência. Em Êxodo 15, repete esta mesma verdade. Versículo 26. E diz, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, há uma segurança completa nas promessas de Deus. Sabe? E em Êxodo 23, 25 diz, e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Quando a pessoa obedeça, sirva a Deus. Por isso que no Salmo 105, versículo 37, nos mostra o resultado da obediência mediante a fé. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Esse é o resultado, porque a bênção de Deus protege o ser humano de todos os problemas.
Por isso, em Isaías capítulo 48, versículo 18, diz: se tivesses ouvido, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Quer dizer, nada perturbaria o ser humano se desse ouvido à palavra de Deus, se desse ouvido, sabe, aos mandamentos de Deus. E isso que o ser humano mais quer é paz, mas para consegui-la tem que aceitar o caminho da restauração que Deus lhe apresenta. Tem que ser curado. Porque com inveja, ciúme, cobiça, orgulho, ganância, etc., nunca vai ter paz. Sabe? É uma luta que ele tem na vida e, afinal, resulta em doença, sofrimento e morte. E Deus quer livrá-lo disso. Agora, como a Bíblia oferece algumas dificuldades de compreensão para muitos, eu acho que para a maioria, porque se perdeu a herança espiritual, se perdeu esse conhecimento que vinha de pai para filho ao longo dos séculos. Então, hoje, qualquer pessoa que pegue a Bíblia e comece a ler, teria muita dificuldade em entender. O que fez o Senhor para nos auxiliar? Ele levantou a Ellen White, através de uma série de visões, lhe permitiu enxergar o que está na Bíblia e poder orientar as pessoas para entender a Bíblia, porque é a Bíblia que transforma a mente. Então, Ellen White aqui coloca também as condições que estão relacionadas com a saúde. Em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 121, diz: Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel, e ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falara a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer e o que Deus faria por ele. Então, o ser humano tem que obedecer, e o que Deus faria? Abençoá-lo com saúde. E diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, disse, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E aqui cita Êxodo capítulo 15, verso 26. No mesmo livro, Ellen White escreve, inspirado pelo Espírito Santo, está registrado na página 49 e 50. Depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando satisfazer o apetite, a fim de possuir mente saudável e imaginação santificada, para que possa fazer a Deus uma oferta em justiça. E observem, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus, como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta. Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. Mesma coisa conosco, toda uma orientação de um estilo de vida saudável, quanto à alimentação, exercício físico, a luz solar, o ar puro, sabe? O repouso e a confiança em Deus, que é fundamental, e ter hábitos temperantes, quer dizer, corretos, com esses 8 remédios naturais. Se o homem os cumprir e viver em conformidade com a revelação de Deus, Deus o abençoa com saúde. Por isso que o remédio é interessante na medicina, tem especialidades para o coração, para o rim, para o pulmão, para isso, para aquilo. Na medicina de Deus é diferente. Obedeça à palavra de Deus e Deus o abençoa com saúde. Acho que é mais simples. Agora veja. No mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar, página 121, diz: Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida e assegurou-lhe: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Tá? Quando cumpriam as condições, verificavam-se as promessas. E aqui cita Salmos 105, verso 37.
entre as suas tribos não houve um só enfermo. Vocês percebem? Agora, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 119, nos mostra qual seria o resultado. 9 casos dentre 10, se se alimentassem temperantemente, quer dizer, de maneira correta, e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. Os dois grandes pilares da saúde é uma alimentação correta, de acordo com o projeto de Deus, porque Deus projetou o homem, projetou combustível, e tudo que é necessário para preservar a vida, a luz solar, o ar puro, a água, sabe? A necessidade de descanso, a necessidade de trabalho físico, e foi criado com propósito para amar a Deus, isto é, obedecer à palavra de Deus para ter vida e servir ao próximo. Quando o ser humano interfere em qualquer um desses elementos, ele perde a saúde e perde a vida. Porque ele foi projetado e de uma maneira tal para viver em conformidade com as leis da natureza. Não pode fugir disso, sem consequências. Então, quando o Senhor diz que 9 a cada 10, é porque justamente são 8 remédios. Aqui está mencionando apenas 2. Em Isaías, capítulo 26, versículos 3 e 4, diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vejam, eu observo que hoje em dia as pessoas estão muito apavoradas por causa do coronavírus. Mas o Senhor diz, aquele que confia em Deus se conserva em paz, cuja mente está firme no Senhor. Quando a pessoa tem essa certeza que está fazendo o que é correto de acordo com a luz recebida, a palavra de Deus, sabe que as promessas de Deus vão se cumprir, porque Deus é fiel, Deus é imutável, falou, cumpre, só que cumpre desde que o ser humano também cumpra as condições. Agora, quais são os resultados da desobediência ou presunção? No capítulo 4, verso 17, diz: Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E o salário do pecado é a morte. Se a pessoa sabe como tem que viver de acordo com as leis próprias que foram dadas para a conservação da vida do ser humano, ele vai colher os resultados: doença e morte. Na meditação matinal, Jesus, meu modelo, escrita pela senhora White, na página 303, diz: Muitos se admiram de que a humanidade se tenha degenerado tanto, física, mental e moralmente. Não compreendem que é a violação dos estatutos e leis divinas e a violação das leis da saúde que tem produzido essa triste degenerescência. A transgressão dos mandamentos de Deus tem feito com que sua próspera mão seja removida. Muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades simplesmente porque suplicam que o fizesse. Mas Deus não considerou suas orações porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão continuamente violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis da saúde. Por exemplo, hoje, o ser humano, para ter resistência e o sistema imune poder trabalhar de maneira eficiente, ele precisa nutrir o organismo. Então não poderia em nenhum caso estar comendo arroz branco e pão branco, porque carecem de nutrientes, perdem-se no processo de refinação, em média 70%, 80% de vitaminas, minerais que são fundamentais para a saúde. Então o primeiro passo seria nutrir. Para isso teria que comer alimentos nutritivos. Segundo, em nenhum caso poderia estar consumindo açúcar, porque o açúcar deprime o sistema imunológico.
Agora, no caso específico do coronavírus, ele provoca uma inflamação severa aos pulmões. É uma doença inflamatória. E o consumo de óleos, inclusive o azeite, eles são ricos em ômega 6, que é pró-inflamatório, coopera com as inflamações, assim como a semente de girassol e semente de abóbora. Então, sabendo dos riscos que hoje implica esse vírus, eu deveria estar fortalecendo o meu sistema imunológico, retirando o açúcar da alimentação, retirando o óleo, retirando o azeite, sabe? Ter uma alimentação nutritiva, frutas, verduras, enfim, beber muita água. O exercício físico vigoroso é fundamental. A luz solar é fundamental, por causa dos níveis de vitamina D. E assim por diante. Agora, se o ser humano vive contrariamente às leis naturais do corpo, não nutre o organismo, não toma luz solar, não descansa o suficiente, trabalha demais, o sistema imunológico é fraco, sabe? E depois se pensa da seguinte maneira, que eu acho que tem que tomar cuidado. Qual é a faixa etária mais afetada? Idosos. Mas tem que se perguntar quais são os idosos. Porque se o idoso toma sopas, sabe, que são líquidos, não nutre o organismo, o ser humano não foi projetado para digerir alimentos líquidos. Isso não faz parte do projeto. Então, se toma sopas, bebe qualquer líquido nas refeições, de manhã, no café da manhã, pode ser um líquido bom ou um líquido mau, não importa, líquido, vai interferir no processo digestivo, vai promover a fermentação estomacal, perda de nutrientes, aí vem desnutrição, debilidade e se abrem as portas para as doenças. Entende? Então, são certas coisas que tem que ver. Um idoso que tem um estilo de vida saudável, que respira ar puro, toma luz solar, faz exercício físico vigoroso, tem uma alimentação adequada, as carnes, elas já são transmissores de vírus e bactérias. O médico alemão Gerhard Zurhausen, em 2008, ele ganhou o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. O que ele pesquisou? Durante 11 anos, causas infecciosas nos cânceres humanos. E descobriu que está o papiloma humano, hepatitis B, hepatitis C, os vírus, o Epstein-Barr, que está relacionado com herpes, e a bactéria H. pylori, eles são responsáveis por 18,6% dos cânceres humanos. Percebem? Então, e o mais importante, ele relacionou esses vírus e essa bactéria com o consumo de carne vermelha. Então, são coisas que nós precisamos pensar, não é somente orar a Deus para que Deus opere um milagre. Nós temos que colocar a vida em harmonia com as leis do Criador, para ter os resultados esperados. Veja o que diz Conselhos para a Igreja, página 233. O povo come continuamente carne cheia de micróbios, de tuberculose e câncer. Assim são comunicadas essas e outras doenças. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Os animais estão doentes e, participando de sua carne, plantamos as sementes de enfermidades em nossos tecidos e sangue, bactérias e vírus. Tá? Depois, quando sujeitos às mudanças num ambiente doentio, isto é mais sensível. Também quando somos expostos a epidemias e doenças contagiosas dominantes, o organismo não se acha em condições de resistir ao mal. Então, temos que fazer uma reforma de saúde, sabe, uma reforma na alimentação, no estilo de vida, para podermos colher o resultado e ter uma vida tranquila. Por isso que no livro Temperança, página 201, nos fala já dos últimos dias do planeta. E diz: nenhum de vós tem visto a necessidade da reforma de saúde, mas quando as pragas de Deus, tá? É o que fala o Salmo 91, estiverem ao vosso redor, então vereis os princípios da reforma de saúde e a estrita temperança em tudo. Quer dizer, quando estejam caindo 1000 de um lado, 10.000 à direita, e tu não serás atingido,
Aí nós vamos ver a importância da reforma de saúde. E diz a seguir: unicamente, essa temperança, unicamente é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus, de todas as vitórias a serem ganhas. Observe a importância do estilo de vida. E na página 150 do livro Temperança, ele escreveu: a razão de por que muitos entre nós cairão no tempo de angústia que antecede a vinda de Cristo é a frouxidão na temperança e a condescendência com o apetite. E a causa do povo não haver entrado na terra prometida foi a repetida condescendência com o apetite. Porque aí tem outras implicações. Hábitos errados, sabe, comprometem a percepção, comprometem o discernimento, comprometem, sabe, a própria prática da palavra de Deus. E com isso a pessoa não cresce espiritualmente. E aí que se cumpre o que diz Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 16 a 18. Então aqueles que temeram o Senhor, que obedeceram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Para os que obedeceram ao Senhor e se lembraram do seu nome. E diz: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupa-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Sabem, quando se fala de obediência à palavra de Deus, Cristo veio para servir o mundo. Porque o mundo está condenado à morte. Nasce-se assim, por causa do pecado. Qual o propósito de Cristo? Salvar o ser humano. Só que ele foi morto na cruz, ressuscitou, retorna para o céu. E o que espera que todo cristão faça? Uma vez que recebe o Evangelho e entende o plano da redenção, como Deus o restaura para lhe conceder a vida eterna, o que se espera de uma pessoa assim que está participando do Espírito de Cristo? Que ele trabalhe pelo próximo, o vizinho, o colega de trabalho, para lhe explicar essas grandes verdades que podem lhe dar a paz, restaurar a saúde, enfim, lhe conceder afinal a vida eterna. Mas se a pessoa não serve ao Senhor, o que prevalece? O egoísmo, a vida para si. E isso significa que a pessoa está alienada do céu. Percebe? Então é todo um conjunto o plano da redenção. Mas em Malaquias fala, a diferença vai existir entre aqueles que obedeciam e serviam a Deus, daqueles que não obedeciam e não serviam ao Senhor. Para um será vida e para outro será morte. Isaías 41, verso 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Então tem muitíssimos textos na Bíblia que nos falam dessa realidade. Salmo 23, verso 4. Salmo 23, todo, o Senhor é meu pastor. Mas no verso 4 fala especificamente os problemas que afligem hoje. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabem, Deus é bom. Deus é muito misericordioso, compassivo, perdoador. Você pode ter andado anos e anos por caminhos completamente errados, quanto a hábitos, quanto a tudo, mas ainda é tempo. Sabe? Hoje, se você ouviu a voz do Senhor, peça a ajuda do Senhor, mude seu estilo de vida e Deus vai abençoá-lo. Porque Deus é bom, sabe? Ele perdoa o tempo de ignorância. O que não tem perdão é quando você recebe o conhecimento e continua da mesma maneira. Aí Deus deixa a pessoa colher as consequências. Agora, ao colher as consequências, ainda Deus espera, porque ainda estamos nesse tempo de graça que o Senhor tem concedido ao mundo, ainda é tempo da pessoa se voltar, mesmo doente, sofrendo, pode até morrer, mas vai morrer em paz com uma certeza.
ressuscitará para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Tome sua decisão hoje. Lembre-se, a decisão é sua, o poder é de Deus. Que o Senhor o abençoe. Eu animaria, entre nesse canal Sinais da Eternidade, onde vocês vão ver todos os vídeos deste seminário do Apocalipse. Porque o dia do Senhor está próximo. Não espere. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, porque o Senhor quer ter a alegria de você estar também no céu e você levar sua família para o céu. A decisão é sua. O poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades deste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu